Caro leitor, se há algo mais perigoso do que um escândalo em Londres, é uma mulher que se recusa a obedecer. E naquela temporada social, todos sussurravam o nome de Helena Whitmore como se fosse uma advertência. Ela não bordava em silêncio, não sorria por conveniência e jamais baixava os olhos diante de um lorde. Diziam que nascerá com o defeito da independência, uma falha imperdoável para sua posição. Mal sabiam que seu maior segredo não era sua língua afiada, mas seu coração inquieto. Helena preferia livros a bailes e debates abordados. Ele andava pelos jardins de sua propriedade como quem mede o próprio território. Ele não aceitava pretendentes escolhidos por sua tia ambiciosa. Ele recusará 3 propostas naquela primavera, todas vantajosas. A sociedade começou a chamá-la de excêntrica. Ela sorria, como se o rótulo fosse medalha. O que ninguém sabia era que Helena escrevia cartas anônimas denunciando injustiças. Assinava apenas como a observadora. Suas palavras já haviam abalado reputações influentes. Era um jogo perigoso, mas necessário. Ela acreditava que a verdade precisava de voz. Mesmo que essa voz lhe custasse tudo. Foi em um baile mascarado que conheceu Arthur Beaumont. O conde recém-chegado trazia fama de estrategista frio. Alto, olhar firme e reputação impecável. Ele observava mais do que falava. E quando seus olhos encontraram os de Helena, algo mudou no ar. Como se 2 segredos tivessem se reconhecido. Arthur não dançava por diversão, mas por estratégia. Aproximou-se de Helena com cautela calculada. Intrigava-o aquela mulher que não fingia submissão. Ela não corava, não tropeçava em palavras. Respondeu-lhe com ironia elegante. E ele, pela primeira vez, perdeu o compasso. Naquela noite, conversaram sobre política e filosofia. Helena provocava, Arthur rebatia. Era duelo sem espadas, apenas inteligência. Ambos sentiram o fascínio crescer. Mas também o perigo. Porque Arthur viera a Londres com um propósito oculto. Ele investigava o autor das cartas anônimas. As denúncias ameaçavam aliados da coroa. Seu dever era descobrir e silenciar a voz rebelde. Nunca imaginou que a suspeita pudesse ser Helena. Mas sua mente treinada não ignorava coincidências. E ela era coincidência demais. Helena percebeu o olhar atento do conde. Não era admiração simples. Havia cálculo ali. Mesmo assim, ela se sentiu atraída. O tipo de atração que aquece e alerta. Como chama próxima demais da seda. Os encontros tornaram-se frequentes. Passeios monitorados, conversas veladas. Cada frase escondia mais do que revelava. Helena queria confiar. Arthur queria proteger o reino. E ambos desejavam algo proibido. Certa tarde, Arthur encontrou um manuscrito suspeito. A caligrafia lembrava algo familiar. O coração dele apertou. Se estivesse certo, teria de denunciá-la. Mas a ideia lhe causou dor inesperada. Como se trair Helena fosse trair a si mesmo. Helena, por sua vez, descobriu que estava sendo investigada. Um criado leal alertou-a. Ela compreendeu que o cerco se fechava. Pensou em fugir. Pensou em desistir das cartas. Mas pensou nele primeiro. Arthur confrontou-a sob a chuva. Não com acusações, mas com perguntas. Helena não negou. Apenas sustentou o olhar dele. Disse que preferia ser julgada a ser cúmplice do silêncio. E aquela coragem o desarmou. Ele deveria prendê-la. Era o que a honra exigia. Mas a honra nunca parecerá tão cruel. Helena não era ameaça ao reino. Era ameaça à injustiça. E Arthur percebeu que estivera do lado errado. A decisão custaria caro. Ele queimou o relatório que a incriminava. Assumiu risco profissional. Protegeu-a sem que ela soubesse. E naquela chama, escolheu amor sobre dever. Mesmo sem garantias. A sociedade, porém, não perdoa facilmente. Rumores começaram a circular. Helena foi convidada a menos eventos. Arthur recebeu advertências discretas. Ambos sentiram o peso das escolhas. Mas não recuaram. Em um último baile da temporada, eles dançaram sem máscaras. Não as de cetim, mas as sociais. Helena não era mais apenas excêntrica. Era admirada em segredo. Arthur não era apenas um estrategista. Era homem apaixonado. Ele pediu sua mão não por conveniência, mas por admiração. Helena hesitou apenas um instante. Temia perder a própria voz. Ele prometeu não silenciá-la. Prometeu caminhar ao lado,
nuca à frente. O casamento foi discreto, mas intenso. Alguns torceram o nariz. Outros invejaram a coragem. Helena continuou escrevendo. Agora sem anonimato. E Arthur defendia suas causas. Juntos enfrentaram críticas e conspirações. Mas aprenderam que parceria é força. A chama que quase os consumiu tornou-se luz. Promessas foram mantidas. Segredos tornaram-se alianças. E o amor, escolha diária. Se alguém perguntasse sobre a dama fora dos padrões, Helena apenas sorriria. Ser diferente nunca foi falha. Foi destino. E destino algum pode ser acorrentado. Muito menos quando encontra seu igual. Assim, entre dever e desejo, entre silêncio e verdade, nasceu uma união improvável. Não perfeita, mas autêntica. Não obediente, mas justa. E profundamente apaixonada. Caro leitor, talvez você também já tenha sido considerado fora dos padrões. Talvez já tenha sentido o peso de não caber em expectativas. Que esta história lhe lembre: coragem atrai destinos inesperados. E o amor verdadeiro jamais exige que você deixe de ser quem é. Se gostou desta jornada, venha descobrir a próxima, outra história onde o impossível ousa florescer.